Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Resultado Azul em 30 minutos. O meu objetivo aqui é trazer ferramentas de gestão financeira para as empresas que passam por dificuldades financeiras saírem do prejuízo em até 6 meses e com isso realmente passar a ter lucro. Meu objetivo aqui é trazer ferramentas que levem a sua empresa ao resultado azul. Então, hoje é a primeira live aí do canal Resultado Azul, nesse formato, Resultado Azul em 30 minutos. Toda terça-feira, toda quinta-feira, eu vou trazer aí novos assuntos a respeito de gestão financeira. O tema hoje é foque em resultado na sua empresa. Então, vamos falar um pouco sobre resultado azul e verificar a importância do resultado dentro da empresa, a importância do lucro e a importância principal é de conseguir entender o resultado da sua empresa. E essa questão da necessidade de focar em resultado. O meu nome é André Queires, aqui do canal Resultado Azul. Depois eu vou me apresentar um pouco mais e vou falar também um pouco da minha história. Então, o primeiro questionamento que eu faço com vocês é: por que você abriu propriamente a sua empresa? Qual o objetivo de você abrir sua empresa? Eu entendo que, claro, você abre uma empresa para ajudar o próximo, ajudar realmente as pessoas por intermédio do seu serviço, do seu produto. Então, se a gente não tiver aí um produto ou serviço que atenda a necessidade do público em geral, obviamente você não vai conseguir vender, você não vai conseguir oferecê-lo e não vai ter um bom resultado, não vai conseguir trazer qualquer renda para sua família. Agora, o que motiva você a acordar diariamente e sair para trabalhar? Por que a tua empresa existe propriamente dito? Eu entendo que dentro disso é para ajudar o próximo, sim. É para atender bem o cliente, sim. Agora, tem um propósito que eu considero um propósito maior, que é o aspecto financeiro. Você abriu a sua empresa, claro que pela necessidade de ter uma renda, de trazer uma renda que dê conforto e qualidade de vida para você e sua família. Isso é uma necessidade de todo mundo. Então, a gente busca ter uma empresa, ou a gente busca um emprego, um trabalho, uma forma de ter renda. E uma das formas de possibilidade de ter renda é o negócio próprio. Então, eu abri meu negócio com a intenção de ter uma renda que dê tranquilidade para minha família. Isso é um grande objetivo e não tem nada errado nisso. A gente busca ao máximo o conforto da nossa família. Agora, para trazer conforto para a nossa família, o que a gente precisa? A gente precisa, claro, dentro dessa ideia de trazer uma independência financeira para a nossa família, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma empresa que dê dinheiro, a gente precisa fazer que a nossa empresa seja geradora de caixa. Ela tem que dar lucro. Se a nossa empresa não der lucro, no médio e longo prazo, ela vai fechar e a gente vai ficar sem renda, a gente vai ficar sem a possibilidade de trazer renda para a nossa família. E muitas vezes a gente vai ter, além disso, dívida. Então a gente pode diminuir até ou perder o nosso patrimônio. Então a gente precisa de muito trabalho de dedicação, a gente precisa de muita seriedade dentro daquilo que a gente está fazendo, né? E a gente precisa ter uma gestão financeira de qualidade para fazer sobrar dinheiro. Então, tenho o meu negócio, tenho as minhas receitas, diminuo os meus custos, diminuo os impostos, diminuo as despesas. Quanto está sobrando? É isso que é ter resultado azul. A empresa só sobrevive se tiver resultado azul. Então, o que eu questiono com você é: você sabe o resultado da sua empresa? Qual o resultado da sua empresa no mês passado? E qual o faturamento da sua empresa no mês passado? Em relação ao resultado, a maioria não sabe qual é o resultado que a empresa está dando. A maioria não sabe se a empresa é ou não é lucrativa. Ele só sente se a empresa está dando dinheiro ou não quando ele verifica a falta de dinheiro no caixa. Mas, como regra, as pequenas empresas não calculam o seu resultado. Agora, se eu pergunto
se ela sabe qual é o faturamento, eu vendi 30 mil, eu vendi 50 mil, eu vendi 100 mil, ele tem noção do faturamento, tem uma noção de quanto que é o faturamento mensal, tem uma noção de quanto que é o faturamento anual, mas não tem uma noção de qual é o resultado. E é muito importante saber sobre o resultado. Esse é o nome do canal, Resultado Azul. Resultado, porque é muito importante saber o nome, ter resultado. E azul, porque antes de tudo a gente tem que fazer com que a nossa empresa seja lucrativa, que dê resultado azul. Então olha aí até o desenho que eu coloquei ali, né? É a gente construindo a nossa riqueza. Para a gente conseguir construir a nossa riqueza, a gente precisa com que a nossa empresa dê resultado azul. Tá? Então vamos seguir. Veja só, agora qual a diferença entre resultado e faturamento? Existe uma confusão que eu quero deixar bem claro aqui, uma confusão de valores, vamos dizer assim. Eu vou usar o número 100 mil para ficar um número redondo. Eu tenho uma empresa que fatura 100 mil reais e ela tem um lucro de 5 mil reais. Isso daria 5%. Se eu falo que vou gastar mais 1.000 ou 2.000 reais no aumento de uma despesa, isso é representativo em relação a esse meu lucro de 5 mil. Agora, ele pode ser pouco representativo se comparado com o meu faturamento de 100 mil reais. Então, qual é o grande objetivo? Que a gente pare de analisar os nossos custos e despesas com base no nosso faturamento e comece a analisar os nossos custos e despesas com base no nosso resultado. Então, quando eu digo que eu vou gastar mais 2, 3 mil e eu tenho como base um lucro de 5 mil, ele pode representar 50, 60, 70% do meu lucro, ele pode ser muito representativo com base do meu lucro. Então, tem essa noção de que qualquer pequena despesa, ela pode ser muito, principalmente numa empresa que tem pouco lucro ou uma empresa que provavelmente ou que ela possa estar dando prejuízo. Então, tenha esse cuidado, faça com que a sua empresa seja lucrativa e tenha foco em resultado e não em faturamento, propriamente dito. Faturamento é muito importante, mas o grande foco é fazer com que a empresa dê dinheiro, com que a empresa dê lucro, e esse lucro eu chamo de resultado azul. Resultado é o quanto sobra dentro da tua empresa. Faturamento ele pode ser alto dentro da sua empresa. Agora, mesmo assim, pode não sobrar nada. Eu posso ter um faturamento de 100 mil reais e estar gastando, por exemplo, 105, desembolsando 105 mil por mês, e a empresa está tendo um resultado negativo de 5 mil, ou tendo um fluxo de caixa negativo de 5 mil. Então, só faturamento não resolve. A gente precisa ter resultado azul. O foco deve ser o resultado. Agora, por que é importante saber o quanto sobra? A gente tem que saber, claro, se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, a gente tem que saber nos centavos, eu chamo assim. Vamos dar um exemplo ali. Eu acho que a minha empresa está dando prejuízo porque eu sinto que está faltando dinheiro para pagar as contas. Eu de vez em quando estou no vermelho, as minhas contas de vez em quando ficam negativas. Agora, eu não sei propriamente o que está acontecendo. A gente precisa saber propriamente o que está acontecendo para tomar ação corretiva. Se eu sei ali e avalio bem o meu resultado, eu posso também avaliar a minha precificação. Por exemplo, se a minha empresa ela não está dando resultado, eu provavelmente estou precificando errado. André, mas eu não posso precificar, ou eu não tenho condição de precificar, porque quem precifica ou quem dá o preço, quem determina preço é mercado. Isso não é uma verdade definitiva. Tem produtos que o mercado define preço e você tem que tomar um cuidado, senão você pode ficar com fama de caro. Agora, tem outros produtos que pequenos aumentos ou pequenas variações não vão ser verificados. Agora, você também tem que botar dentro do seu preço a percepção de valor do seu negócio. Quanto mais o pessoal perceber valor, maior o preço que você pode colocar dentro dele. Então, o caro e o barato depende da percepção de valor que as pessoas ou as pessoas que vão comprar o seu produto, os seus clientes, têm propriamente da sua empresa.
Tem carro que custa, se eu comprar uma Land Rover por 150 mil é barato. Se eu comprar um Gol por 90 mil é caro. Então, não necessariamente é só preço, é o valor que inerente àquele produto, o valor que aquele produto também está te trazendo. Saber para onde vai o dinheiro, isso é muito importante, porque em cima disso eu posso analisar onde estão as minhas principais despesas, onde estão os meus maiores custos e tomar ação corretiva. O grande objetivo de saber o resultado é conseguir tomar ação corretiva. Sei meu resultado, sei quais são as principais despesas que eu estou tendo, analiso essas despesas e começo a tomar ações para que essas despesas e custos sejam menores. Esse aí é o meu grande objetivo, tá? Vamos em frente aqui. Então, eu vou contar um pouco aí sobre a minha história. Eu tinha um sonho de empreender muito forte, mesmo quando gurizão ali, quando eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, eu colecionava selo, eu colecionava cédulas. Eu lembro que meu pai me dava uma mesada, e eu ia lá, pegava a cédula, passava ferro e guardava. Eu era muito ligado a finanças, eu gostava já muito de finanças, já via jornal muito cedo, eu adorava tudo que era ligado ao comércio, ligado a negócios. Eu me formei em economia e administração, eu trabalhei 7 anos como gerente industrial em uma empresa aí, num frigorífico. Depois eu trabalhei nesse mesmo frigorífico como gerente administrativo comercial, mas eu tinha o sonho de abrir meu negócio. Eu abri meu negócio. Todo mundo que abre o seu negócio com a ideia de sonho. Eu sonhava em abrir meu negócio, eu queria ter meu negócio próprio. A gente usa muito esse termo. Vou ter meu negócio próprio, eu vou lutar pelo meu sonho, vou mostrar que venci. Esse é um grande quê de a gente ter um negócio próprio. Meu negócio começou em 98, ele era pequeno, ele começou com faturamento mensal de 10 mil reais. Agora eu tive um crescimento exponencial dentro do meu negócio. Em 2011, ele chegou a faturar aí mais de 50 milhões de reais no ano. Dava mais de 4 milhões de reais por mês. Aí um gráfico, mais ou menos, aí do faturamento do meu negócio. Agora, o que aconteceu? Por que eu estou falando da minha história? Eu tinha uma empresa que eu tinha foco em faturamento. Eu queria crescer. O importante era mostrar tamanho. Eu queria ser grande e entendia que com faturamento mais alto eu ia conseguir resolver as dificuldades financeiras que a minha empresa tinha propriamente dito, a minha falta de capital de giro propriamente dita. Então, me faltava capital de giro, eu pagava juros altos a banco, e muitas vezes não é só os juros altos, quando a gente paga juros, a gente começa a ter mais uma despesa. Então, além daquela despesa normal que eu tenho, despesa fixa, eu tenho uma despesa financeira que muitas vezes eu não consigo, propriamente dito, pagar. Então, eu caí numa situação que eu chamo de crise de caixa, que eu vou explicar um pouco depois, e acabei quebrando. A minha empresa quebrou. Então, meu objetivo aqui é mostrar isso para vocês, é mostrar que a empresa ela deve ser cuidada, a gente tem que cuidar muito bem do dinheiro, a gente tem que ter foco em resultado para que a empresa realmente tenha resultado azul. O meu sonho se tornou pesadelo. Eu cometi erros. E agora, o que fazer, com os erros que eu cometi? O que eu poderia fazer em relação a tudo isso? Olha só o que fala aí o Paulo Coelho. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Essa é uma frase do Paulo Coelho. Veja essa frase do Einstein. Quem nunca errou, nunca experimentou algo novo. Quem nunca errou, nunca experimentou algo novo. Veja essa frase do Voltaire. Os homens erram, os grandes homens confesso que erraram. Pessoal, eu não sei se eu sou um grande homem, mas eu confesso que errei muito dentro da minha empresa. Eu gostaria de não ter errado, eu gostaria de não ter perdido patrimônio. Então é essa lógica aí que eu quero explicar um pouco mais para você hoje, e eu quero colocar isso como sendo a minha história de vida, trazendo essa informação aí de um jeito que eu possa ajudar você
a diminuir realmente aí seus problemas financeiros dentro da sua empresa e fazer com que você tenha resultado azul, tá? Como os próprios pensadores dizem, então errar é bom, né? É um questionamento, porque ali a gente só viu prova ou posição motivacional. Errar é legal, não tem problema, errar traz benefício, porque a gente aprende. Só que não é só isso, né? O erro tem consequência. O erro ensina, ele é bom sim. Agora, o erro tem consequência. Você perde patrimônio, você perde renda. Recomeçar sem capital é muito difícil. Reavaliar o que é importante. E eu vou explicar como que eu reavaliei a minha situação, o que eu fiz na minha vida para reavaliar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E pensar, claro, dentro de tudo isso, pensar até quase ficar louco, né? Porque eu fiquei pensando aí até quase ficar louco sobre tudo que aconteceu, né? Com tudo isso, o que aconteceu? Eu acabei escrevendo um livro, 30 dicas úteis para evitar a crise de caixa e recuperar a sua empresa. Esse livro, ele foi publicado pela editora Quality Mark do Rio de Janeiro. Até tem uma história muito legal. Eu li o livro do proprietário da editora, que o nome do livro era Desistir Nunca ou Desistir Jamais. Eu achei muito legal o livro, daí eu resolvi mandar a ideia de um esboço de um livro que eu queria fazer para ele. A ideia inicialmente era um livro sobre erros empresariais, e depois eu trouxe e comecei a falar sobre dicas. Então, o meu objetivo é realmente entender por que quebrei e levar para você práticas para melhoria da gestão administrativa e financeira da sua empresa, tá? O meu livro, ele foi inspirado na frase do Otto Bismarck. Os tolos dizem que aprendem com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com o erro dos outros. Essa é uma frase do Otto von Bismarck, tá? Aí está meu livro, Erros e Consequências. Eu até frisei ali, Luiz Querig. Na época que eu quebrei, eu estava tão envergonhado que eu acabei não colocando meu nome no meu livro. Eu escrevi o livro com pseudônimo. Esse livro ele foi vendido na Americanas, na Amazon. Ele foi vendido aí nos grandes magazines, aí, tanto online. Esse livro já tem uns 3, 4 anos aí que eu editei, mais ou menos ali 2015, né? Mas ele é um livro para evitar a crise de caixa e recuperar sua empresa. Se a sua empresa passa por dificuldades financeiras, o objetivo é, com ferramentas descritas nesse livro, com ferramentas que eu criei, planilhas e um método propriamente dito, trazer aqui solução para que você resolva essa situação de dificuldade financeira, que você resolva essa situação de estar tendo prejuízo dentro da sua atividade e passar a ter lucro num prazo aí provável de 6 meses. Veja só, sua empresa passa nesse momento por uma crise, o caixa da sua empresa está constantemente no vermelho, a sua rotina diária está sempre ligada em buscar recursos, você trabalha e no fim não vê a cor do dinheiro, avalie com cuidado, pois essa crise de caixa pode ser consequência da má gestão e quebrar sua empresa. Passe a administrar a empresa e não apenas a sua crise de caixa. Eu continuo falando, isso aí está escrito no livro, ali no verso do livro. Pequenos prejuízos constantes podem fazer uma empresa quebrar. Para evitá-los, siga as dicas contidas neste livro e procure, a partir de hoje, ter uma empresa lucrativa e saudável. Questione, você sabe se sua empresa é lucrativa, tem foco em resultado e na meritocracia, pratica um bom controle orçamentário, tem foco em resultado e na meritocracia, pratica um bom controle orçamentário, avalia com clareza suas despesas, gira com qualidade seu estoque, avalia bem suas margens e precificação, a mistura de dinheiro da empresa com seu particular, o patrimônio da empresa vem diminuindo, você faz uma boa análise tributária, seus gastos com folha de pagamento são condizentes, não poderia ser mais produtivo e fazer
com menos pessoas o seu trabalho, a despesa financeira da sua empresa vem aumentando gradativamente, será que as despesas não operacionais sendo pagas pela sua empresa são avaliações que eu faço dentro do livro? Porque a maioria delas, ou algumas delas, a gente acaba fazendo, a gente acaba envolto ali dentro da crise e não praticando algum daqueles itens que são muito importantes. Então a gente tem que avaliar, rever e começar a praticar o que está escrito aí nos ensinamentos desse livro, tá? Entender por que quebrei. Esse é um grande objetivo. Entender por que as empresas quebram. Risco e resultado. Todo negócio tem um risco. Quanto maior o resultado, probabilidade de você conseguir um resultado muito grande num negócio, maior é o risco dele. A probabilidade de você ganhar na Mega Sena, o risco é enorme, por isso que você tem a probabilidade ao ganhar é muito dinheiro. Mas você não coloca 100 mil reais na Mega Sena, você coloca 2 reais, 3, 5, 10. Por quê? Porque a probabilidade de ganhar é pequena. Então, qualquer investimento, a gente tem que avaliar propriamente o resultado, a gente tem que avaliar o risco. Com gestão financeira, você reduz o risco do seu negócio. Com gestão financeira, a probabilidade de quebra do seu negócio diminui. Com gestão financeira, a chance do seu negócio ter resultado azul aumenta significativamente. É necessário gestão financeira. E daí eu tenho essa analogia que eu faço. É muito mais barato aprender com os erros dos outros. Isso é uma frase minha. E daí eu faço uma analogia do avião. O que ela propriamente é? Pessoal, olha só. Se eu entro no avião, se um avião cai, o que acontece com esse avião? Ele é analisado os erros, caixa preta, técnica caixa preta de voz para analisar o erro humano. Então, analisado questão técnica, questão do erro humano. Para quê? Para que um avião não caia pelo mesmo motivo. Tem muita empresa quebrando pelo mesmo motivo. Então, o objetivo é, se você está dentro do avião e cai, você morre. Se você está dentro da sua empresa e você não analisa bem a gestão financeira, você quebra. Então, você, dentro dessa analogia, você prefere quebrar dentro da sua empresa ou quebrar analisando a empresa de alguém que já teve problema e já quebrou? Você prefere cair dentro do avião ou cair fora do avião? Se você cair dentro do avião, você morreu, você vai perder seu patrimônio. Na hora do erro, dentro ou fora do avião, esse é um grande quê, tá? Erros te trazem experiência. Meu maior erro, não ter educação financeira. Eu estudei muito, cara, fiz MBA, me formei em 2 universidades, mas me faltou a base, educação financeira. E eu digo que educação financeira é a base de tudo. Educação financeira é que vai trazer o respeito que você deve ter pelo dinheiro e o respeito que você deve ter pelo resultado da sua empresa. Então eu questiono você, qual é o resultado da sua empresa? Você sabe nos centavos o resultado da sua empresa no mês passado? Você sabe nos centavos o resultado da sua empresa no ano de 2020? Se você não sabe, é a hora de começar a avaliar e aprender. Mudar a sua mentalidade para que você comece a entender propriamente o seu resultado. Qual o seu resultado? Tomar ação corretiva com base no resultado. Você só vai conseguir melhorar a sua empresa melhorando o resultado e tomando ação corretiva com base nesse resultado. Pessoal, o que eu coloco para vocês é muito assim, tá? A gente vai trazer sempre aqui dentro do resultado azul ferramentas de gestão financeira para que a sua empresa tenha resultado azul. Então, assim, o que é entender o resultado propriamente dito da sua empresa? Vamos avaliar assim. Como que você sabe o resultado da sua empresa? Você precisa ter uma demonstração de resultado de exercício. O que é uma demonstração de resultado de exercício? André, é muito difícil fazer uma demonstração de resultado.
não é difícil. Tendo as ferramentas, por exemplo, uma planilha Excel montada, muito bem elaborada, não fica difícil fazer uma planilha que te traga certinho o resultado. Isso nós temos dentro aí do nosso método Resultado Azul. Então vamos lá, o que você precisa para fazer seu resultado? Tudo que você tem, tudo que você paga de conta, você vai ter que lançar. Então quando você paga a conta, o que você propriamente dito paga? Você paga impostos, você paga custo de mercadoria, você paga serviço terceirizado para fazer uma mercadoria ou para fazer um serviço que você vende, propriamente dito. Você paga as suas despesas, os seus desembolsos variáveis, as suas despesas variáveis, e você paga as suas despesas fixas. Então vamos dar um exemplo assim. Se eu vendo cadeira, eu posso pagar uma cadeira que eu compro, então eu compro essa cadeira por 5, eu vendo essa cadeira por 15, então eu vou pagar o custo da cadeira, que é 5. Eu posso ter custos de uma cadeira, de peças de uma cadeira que eu vou montar, então eu poderia comprar madeira, cola, plástico, outros insumos, ferro, para fazer parafuso, para fazer essa cadeira, então custos propriamente da mercadoria. Eu vou pagar, claro, impostos, vou pagar despesas variáveis. Por exemplo, quais despesas variáveis eu vou pagar? Eu vou pagar comissão, eu vou pagar frete para entrega desse produto, eu vou pagar taxa de administração do cartão de crédito, são despesas variáveis, e vou pagar despesas fixas. Que tipo de despesa fixa eu posso pagar? Eu vou dar exemplo assim, despesa fixa administrativa, luz, água, telefone, aluguel, contador, internet, esse tipo de despesa para manter o seu negócio funcionando. A gente vai pagar o pessoal, então, salário, alimentação, vale transporte, tudo que está ligado aos impostos da folha, então INSS, Fundo de Garantia, sindicato, toda essa linha de despesa de pessoal, despesa de marketing, quanto que a gente gasta de marketing digital, quanto que a gente gasta de rádio, publicidade, tudo ligado ao marketing do seu produto. A gente gasta com veículos propriamente dito, então gasolina, combustíveis, lubrificante, manutenção do carro, despesas bancárias, taxas, TED, boleto bancário, essa linha. A gente gasta com despesas dos sócios, propriamente dito pro labore. Então, esse é um grande quê, assim, que normalmente na pequena empresa os gastos de pro labore são altos, muito representativos em relação ao tamanho do faturamento. Então, a gente tem que também avaliá-los, mas é um gasto aí, uma despesa fixa que a gente deve considerar. A gente tem que considerar esse salário aí do dono como um valor fixo. Então, por exemplo, assim, minha empresa fatura 50 mil, eu tiro de prolabore 5 mil. Se a minha empresa faturar mais, eu tiro mais? Não. Se meu prolabore é 5, é sempre 5. Eu posso ter uma retirada de lucro de acordo com o lucro que a minha empresa está dando. Mas isso também é uma despesa fixa. A retirada do lucro deve ser 1, 2 vezes por ano, propriamente dito. Então, todas essas despesas a gente tem que lançar. A gente tem que lançar para saber quanto que eu estou gastando em cada uma delas e comparando com o dinheiro que me entrou de receita. Então, como que entra a receita dentro da minha empresa? Eu chamo de receita que entra pelo regime de caixa. Então, receita entra pela venda em dinheiro, pela venda em cheque, que pode ser à vista ou pré-datado. Então, a receita é propriamente do que entra à vista, então eu vou depositar na conta. O a prazo, ele fica num contas, mesmo que seja cheque, fica num contas a receber. A minha venda no cartão, ela só vai entrar propriamente dita quando ela entra na minha conta bancária. Então eu tenho que conciliar minha conta bancária sempre para ver o dinheiro que entrou. E daí eu vou olhar lá, esse mês entrou
45 mil, receita de dinheiro que entrou no meu caixa propriamente dito, tá? Entrou R$ 45.383. Quanto saiu? Saiu 10 mil, saiu 20 mil. Soma o que entrou, diminui o que saiu e você vai verificar o quanto sobra no bolso. Essa é a análise que a pequena empresa deve fazer propriamente dito. Você tem que verificar o quanto sobra propriamente dito no bolso, no regime que a gente chama de regime de caixa. A minha empresa, eu tenho que avaliar o quanto que ela tem de fluxo de caixa livre. André, mas tudo isso é muito difícil de fazer. Fazendo, você vai poder tomar ação corretiva, você tendo controle da sua empresa, você evita desvios, você vai ter mais controle propriamente dito de para onde está indo o dinheiro e vai controlar a torneira dos gastos, vai propriamente dito ver que em determinadas contas você está gastando muito mais do que imaginava. Esse é um grande que a gente tem que verificar. Quando eu presto consultoria a empresas, quando a gente começa a colocar, e é bem comum a maioria das empresas não calcularem seu resultado e não terem noção aí de quanto propriamente gastam, e quando a gente começa a somar seus gastos e lançar tudo, eles se surpreendem, eles imaginavam que a despesa fixa era muito menor do que é, imaginavam que a sua retirada era muito menor do que é. Então, sabendo o resultado, sabendo para onde vai o dinheiro, sabendo quanto sobra, eu consigo propriamente tomar ação corretiva e consigo, com isso, e a cada mês melhorar um pouco mais a minha situação e chegar no lucro dentro de um prazo aí de 6 meses. Agora, lembrando assim, muito está ligado a sacrifícios, a tu realmente começar a avaliar gastos que você estava tendo que muitas vezes não são necessários ou que você considerava necessários, mas você tem que apertar um pouco mais e não tê-los, porque a realidade da sua empresa muitas vezes não está permitindo, tá? Pessoal, assim, nosso objetivo, a gente tem aí dentro do canal aqui Resultado Azul, que vai ser dado aí toda terça e quinta, eu chamo de pílulas, eu chamo de informações, eu chamo de ferramentas, para que você tenha Resultado Azul. Então a gente vai trazer aí um pouquinho, vai pincelar como fazer a sua empresa ter Resultado Azul, trazendo ferramentas de gestão financeira. A gente trabalha aí com o método SOS Resultado Azul. Dentro do método Resultado Azul, eu trabalho 4 pilares de um treinamento Rota Financeira do Sucesso. Esse treinamento eu já dei no Congresso Brasileiro de Economia no ano de 2019, antes aí de chegar essa questão aí da pandemia em 2020, que fez com que a gente parasse aí de fazer treinamentos que a gente fazia de forma presencial. A gente realmente acabou trazendo aí um pouco mais para a questão online, de oferecer treinamentos e trabalhar mais de forma online. Então, eu trabalho aí ferramentas através de 4 pilares da Rota Financeira do Sucesso. Rascunho, desenho, filme, foto. É uma analogia. Por quê? Rascunho é quando eu ainda estou rascunhando a minha questão da minha empresa. Então, quando eu crio consciência, eu quero criar uma mentalidade, mudar o mindset do dono da empresa, mostrando para ele que ele tem que respeitar o dinheiro, que ele não deve misturar o dinheiro da pessoa física com da jurídica, que ele tem que ter educação financeira, que ele tem que controlar muito bem o dinheiro e, antes de tudo, respeitá-lo, conseguir tomar decisões inteligentes. No desenho, você vê, a gente já está começando, primeiro rascunha, depois a gente desenha. Então eu começo a planejar um pouco como é que eu quero a minha empresa, eu crio a minha estratégia vencedora, eu tenho que pensar no meu plano de negócio da minha empresa, definir bem o que é meu público-alvo, para quem que eu estou vendendo, a que preço eu quero vender para esse meu público-alvo, tento valorizar um pouco mais o meu produto, trazer um pouco mais de valor para ele, ver que forma de plano de marketing eu vou levar esse produto ao meu cliente, para que o meu cliente conheça o meu produto, trabalhar também a ideia do online, trabalhar a ideia de verificar se a empresa tem viabilidade, a taxa interna de retorno, se a empresa
fez um bom investimento, se ela tem capital de giro, um pouco nessa linha aí de desenho. Em filme, filme é uma analogia a algo em movimento, então assim, algo que tem início, meio e fim. Todo mês você começa de novo a analisar a sua empresa, a verificar o resultado da sua empresa. Todo mês você pode melhorar, todo mês você pode melhorar o resultado da sua empresa. Então, todo mês começa de novo. Então, se a minha empresa deu prejuízo esse mês, o que eu vou fazer de diferente mês que vem, para que a minha empresa, no mês que vem, ela realmente tenha um resultado positivo, tenha resultado azul. Então, eu tenho que verificar o resultado da minha empresa e, dentro dessa ideia, verificar o filme, que eu chamo o filme da minha empresa. E por último, analogia à foto. Eu vou tirar uma foto da empresa hoje e verificar qual é o patrimônio líquido da minha empresa, qual é o tamanho do meu patrimônio né? Eu tenho lá 100 mil de patrimônio, eu devo 80, tenho um patrimônio líquido de 20 mil. Esse meu patrimônio líquido, ele vem aumentando, então eu tiro uma foto hoje, tiro uma foto no mês que vem e faço essa verificação, se o meu patrimônio vem crescendo, se a minha empresa... se eu estou conseguindo cumprir com o meu objetivo de ser dono de um negócio próprio. Meu sonho é ter um negócio próprio, que dê resultado, que seja gerador de caixa, que eu consiga levar tranquilidade, que eu consiga colocar minha cabeça no travesseiro, dormir com tranquilidade, porque eu estou conseguindo trazer renda para a minha família e a minha empresa está dando dinheiro. Se você não está conseguindo isso, se a sua empresa tem dificuldade financeira, participe aqui do canal, veja as ferramentas, conheça um pouco mais sobre o método SOS Resultado Azul. Um grande abraço para você, peço que curta aqui o canal Resultado Azul e siga a gente aqui, siga o canal Resultado Azul nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.